Olá, querido, graça e paz, agora é para valer. Estamos aqui no podcast ao vivo, juntamente aqui com o pastor William de Sá, ele que é o vice-presidente aqui do nosso ministério. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Eu botei o tema assim, ó, a importância da vida de oração na vida do cristão, a importância da oração na vida do cristão, ok? Então vamos só dar uma conferida aqui. Beleza, o som tá chegando bem. Se cair, gente, começou aqui a chuva em Nova Iguaçu, no Carmari começou a chover e pode atrapalhar um pouquinho o nosso áudio, mas nós vamos tentar continuar e nós vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar, pastor William. Aí se o senhor quiser mandar para alguém, vou te mandar agora, tá? Quiser mandar para alguém, para lembrar o pessoal, o que você faz no áudio, né? Mandar para aquele montão de gente de uma vez, né? É muito importante isso, ó. A chuva foi e já começou e já parou. Deixa eu botar aqui, ó. Só vou escrever que já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Ok? Aqui, ó. Vê se já chegou aí, Cadu. Chegou agora. Agora é só compartilhar para o povo, né? A vida de oração, a oração, né, melhor, na vida do cristão. A importância da oração. É possível um cristão viver sem orar? Será que é possível ele conseguir sobreviver à vida cristã, à vida com Deus, sem fazer constante oração a Deus? Eu creio que não. O cristão ele tem que ter o hábito, o costume de orar. Se ele não orar, fica difícil para o lado dele. Então nós estamos aqui mandando o pessoal para a gente estar participando aqui. Deixa eu ver se eu já tenho alguém. Você que já está entrando, vai dando ok, vai dando um like, vai dizendo, pastor, estou ao vivo, quero conhecer esse assunto, quero saber mais sobre oração, quero dar minha opinião. Fique à vontade, aqui você pode ficar à vontade, falar à vontade. A gente tem o canal aberto aqui para você, ok? Fazer mais um teste no áudio aqui, para ver se está legal. Viu o barulhinho da chuva? Escutou aí? Bom, vamos lá. Quem pode já dar um ok que está presente? A importância da oração na vida do cristão. Esse assunto é interessante, hein? Nós vamos conversar bastante sobre isso com uma das pessoas que tem esse ministério, vou chegar um pouquinho aqui, de oração. Vou preparar aqui a Bíblia e eu quero começar o seguinte, num texto que está lá em 1 aos Tessalonicenses 5,17. É um versículo pequenininho, pastor William, mas nós vamos começar com esse versículo. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Olha que texto pequeno. 3 frases. Orai sem cessar. 3 frases. Orai sem cessar. Vai compartilhando aí. Paulo, dentro de tantas outras coisas que ele estava falando, uma das coisas que ele falou e deu muita ênfase foi a oração. Agora, ele usou, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras para falar da importância da oração. 3 frases. Orai sem cessar. Então significa que é uma recomendação bíblica, embora com poucas palavras,
mas com grande importância. O cristão, ele tem que ter o hábito, o desejo, a vontade, e vou mais longe, a necessidade de orar. Jesus orou, os discípulos oraram, os profetas oraram, os patriarcas oraram. E por que hoje eu não vou orar? Né? Então, pastor Valdemar Gonçalves, graça e paz, já está aí conosco. Compartilha aí com a tua turma, pastor, para a gente ter mais pessoas conosco nessa live hoje aqui, tá bom? Nesse podcast. Vamos compartilhando. Dá sua opinião, pastor Valdemar. O que você acha sobre a oração? Pastor William de Sá Mendonça. E aí? Graça e paz, prazer ter o senhor aqui conosco hoje aqui. Graça e paz, pastor Paulo, graça e paz, povo de Deus. Realmente é um tema muito importante a respeito de oração, porque Jesus ensinou a orar. E se nós vivemos como cristãos e dizemos que temos uma vida de obediência à palavra de Deus, nós precisamos também cumprir esse ministério, cumprir esse legado que é orar, que é conversar com Deus. E a palavra oração, ela é contida de duas coisas, conversar com Deus, orar, conversar com Deus, e ação, não é, pastor Paulo? Maravilha. Não adianta apenas a gente ficar orando o tempo todo, mas não ter iniciativa. Nós temos que orar, mas também temos que fazer algo para que no mundo espiritual a coisa aconteça, porque a nossa parte material nós temos que fazer. Agora, a parte espiritual, a parte sobrenatural, essa aí é com Deus. Deus é quem vai fazer por nós através da oração, de falar com Deus. O que o pastor William falou aqui, ele vai dando a deixa, a gente vai pegando aqui só as dicas. Oração. Eu vejo pessoa, pastor William, pedindo as coisas a Deus, falando com Deus, mas não tem atitude, ação, né? O que eu acho que falta muito é a ação. Tem gente que ora várias horas, ora todo dia, ora 3 vezes no dia, mas ele não tem atitude. Então o pastor William falou uma coisa muito importante aqui, que é oração. Vem de orar e ação. A Adriana Cordeiro, lá da Bahia, vai estar conosco aqui, e vai estar de mudança para o Rio de Janeiro. Não sei se já está chegando por aqui. Deus abençoe, Adriana Cordeiro, sua vida. Vem visitar a nossa igreja quando estiver no Rio. Então, a importância da oração. E eu estava meditando durante o dia, trabalhando e meditando no podcast de hoje, eu estava lembrando quando Paulo e Silas, lembra disso? Em Atos capítulo 16. A partir do 16, a Bíblia diz que eles encontraram uma mulher no caminho, uma jovem, que gritavam: esses são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E gritava cada hora mais. Paulo e Silas, discernindo que aquilo era um espírito maligno, o que eles fizeram? Expulsaram o espírito daquela mulher, aquela jovem. Irmã Neide, diaconisa Neide, Deus abençoe. O que eu entendo? Por que eles tiveram discernimento? Porque eles estavam em oração. Em oração. Eles viviam ligados com Deus. Olha. Porque nem tudo, quando a gente fala em oração, muitas vezes as pessoas pensam que, poxa, orar sem cessar, como foi lido no início, né? Orar sem cessar. A pessoa pensa que, poxa, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu tenho que ficar com o joelho dobrado o tempo todo. Exato. Eu tenho que entrar para um quarto e ficar horas e mais horas. Claro que ninguém vai conseguir fazer isso, a não ser que tenha um propósito de fazer isso. Mas todo mundo trabalha, outros estudam, outros têm seus afazeres.
E como é que você vai orar sem cessar? É você estar ligado em espírito, você está com o pensamento voltado a Deus. Você está trabalhando, mas você, de vez em quando, às vezes, você não vai conseguir ficar totalmente em oração, mas de vez em quando você mentaliza, né, alguma coisa e conversa com Deus. Conversa com Deus. Eu tenho uma outra coisa, pastor Paulo, que eu fico pensando assim. Como é que um casal ou duas pessoas vivem debaixo do mesmo teto sem conversar? Sem falar uma com a outra? É complicado. Né? Então você imagina, você levanta, você dorme com a tua esposa e vice-versa, e você acorda, um acorda, o outro acorda e ninguém fala com ninguém. Que clima vai ficar dentro de casa? Um clima horroroso. Né? Vai tomar café e ninguém fala com ninguém. Sai, volta e ninguém fala com ninguém. Se com o ser humano isso não soa bem, ninguém gosta de ser desprezado, porque isso aí automaticamente vira um desprezar o outro. Né? Quando você não fala com a pessoa, você está pouco se lixando para ela. Você não está fazendo nem questão daquela pessoa. É verdade. Você não fala nada, você não cumprimenta, você não pergunta se vai bem, se dormiu bem, se acordou bem, como é que foi tua noite, né? Ou quando chega do trabalho, aí como foi o teu trabalho, né? Como foi o teu dia em casa, a mulher, e a mulher, como foi teu dia no trabalho, o marido. Então, se não há isso, como vive dois juntos? A Bíblia diz que se não houver acordo, se não houver conversa, se não houver comunhão, ninguém vive junto, não consegue ficar muito tempo junto. Com certeza. Vai dar intriga. Né? Agora imagina você e Deus. Como é que fica isso, pastor Paulo César? É complicado. A pessoa nunca fala com ele? Nunca fala e nunca ouve, né? Nunca fala Porque e nunca a ouve. oração não é um monólogo. O que é um monólogo? É quando só uma pessoa fala. A oração é um diálogo. Justamente. Não um monólogo. Né? Então, o pastor César Moraes, boa noite, Deus abençoe o pastor. Então, o que é um monólogo? É quando só uma pessoa fala. A oração não é só você que fala, você tem que ter um momento de ouvir. Né? Não tem aquele momento que você está orando, daqui a pouco você para e começa a meditar naquilo que Deus vai falar com você através da sua conversa com Ele, com Deus. Então, você conversar com Deus é conversar com a esposa, com o marido. E quando você não conversa com Deus, o clima fica chato. Você fica afastado. Você não tem relacionamento. Então, quando nós falamos aqui, Paulo e Silas tiveram o discernimento de que aquele espírito era um espírito maligno, porque eles viviam em oração. E o pastor William colocou muito bem aqui. Não é viver de joelho dobrado o tempo todo. É claro que a gente pode ter propósito de essa semana eu vou dedicar na oração. Esse dia eu vou ficar direto orando. Mas você não consegue ficar isso a vida inteira. Sim. Mas você pode estar em constante oração, como Paulo falou, orar sem cessar. Você pode estar trabalhando orando, você pode estar dirigindo orando, você pode estar... É claro que você não precisa fechar os olhos para orar, né? O Liberdade Alternativa mandou aqui para o pastor William. Boa noite, pastor William. É o meu amigo Celso. Boa noite, meu amigo. Amém. Deus te abençoe. Fico feliz que você está aí ouvindo a gente aí. Muito feliz mesmo. Maravilha. Deus te abençoe aí, você e tua família. Em nome de Jesus. Que bênção, que bênção. Sérgio, né? Celso. Celso, Deus abençoe aqui. E Liberdade Automotiva trabalha com o quê, pastor? Ele é com automóvel. Com automóvel, lanternagem, pintura e tudo. Sim, sim. Olha aí, já estou fazendo aqui a propaganda. Excelente trabalho, muito bom profissional. Maravilha. Então, quando a pessoa ele tem uma vida de oração, ele discerne as coisas, porque ele passa a viver no Espírito, ele passa a ter intimidade com Deus. E Deus revela as coisas para ele. Isso, eu queria falar um pouco sobre isso. Fala. É porque muitas vezes você está orando e você entra numa dimensão, você entra numa outra dimensão espiritual. Entendi. Porque você está falando com o Todo-Poderoso, você não está falando com qualquer pessoa.
Você está falando com aquele que pode todas as coisas. E Deus, ele tem um interesse muito grande em abençoar outras pessoas, em visitar outras pessoas. Mas para isso é necessário que nós peçamos, é necessário que nós conversamos com Ele a respeito de problemas, de dificuldade de pessoas, né? Então o que acontece? Ele vai, através dessa ligação, dessa dimensão, dessa ligação que nós fazemos com Ele, Ele vai nos revelando, Ele vai nos dando palavras para aquela pessoa. Muitas vezes acontece, você está orando para uma pessoa e você sente o problema dela. E você começa a falar o problema dela na oração. Entendi. É uma oração revelada pelo Espírito Santo. Entendi. Olha o interesse que Deus tem que nós intercedamos por outras pessoas. Acontece isso comigo e acontece muito com o pastor William também, tenho certeza, de que quando está orando por alguém, a pessoa não precisa nem contar o que ele está passando. Justamente. Na própria oração que a gente está falando, às vezes é bom que a pessoa, pastor, o senhor ora por mim? Aí a gente pergunta, qual o problema que eu vou orar? Eu preciso saber o que você... Mas se a pessoa não contar, às vezes aquilo é revelado na oração. Na oração. A gente ora pela família, ora por uma questão financeira, ora por uma questão de doença, e às vezes a pessoa, caramba, eu nem falei nada para o pastor. Justamente. Né? E ele, na oração, discerniu o que eu estava precisando. Aqui está o Alex, nosso ministro de louvor. Aqui, a paz, meus pastores, referências, só fera. Esse é abençoado. Abençoado, Alex, Deus abençoe. Vamos fazer um podcast com o Alex e o pessoal do louvor aqui da igreja. Isso aí, bacana. Pastor Samuel Desidério, estamos juntos assistindo essas duas feras da teologia. Aí esse está de brincadeira, né? Eu não, né? Só se for o pastor William. Meu Deus. Então, quer dizer, a oração, como eu falei, não é um monólogo, é um diálogo. E é uma busca de intimidade. Você quer ter intimidade com Deus, tem duas coisas que você precisa fazer. Ser um leitor da palavra e ser um homem de oração. A Bíblia fala o quê? Né? O que o apóstolo Pedro diz? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, então, olha como é importante a pessoa crescer na graça. Porque quando uma pessoa cresce só no conhecimento, pastor William, ele fica formalista. Formalista, verdade. Ele só quer conhecer, só quer conhecer. E acaba não tendo raiz. Não tendo. Ele conhece tanto, por isso que tem muita gente com medo da teologia. Sim. Tem gente, não quero estudar teologia, não, que eu vou ficar formalista. Mas a teologia não faz mal nenhum se você mantiver a vida de oração. Muito bem. Não é não? Muito bem falado, é verdade. É verdade. Se você abandonar a oração e for para a teologia, você vai ficar formalista demais. Muito racional, né? Sabe aquela pessoa muito racional? Que tudo tem que ter muita lógica, tem que ter muita lógica para ele acreditar. Ele esquece que Deus não é lógica. Deus não é lógica. É sobrenatural. É sobrenatural. Então ele passa a ser uma pessoa formalista. Vai compartilhando aí, meus irmãos, com quem vocês puderem, porque esse assunto vai render. Eu tenho certeza que nós vamos tirar proveito dessa conversa. Pastor, outra coisa interessante, como o senhor falou, da palavra e da oração. Nós temos que ter as duas coisas. Sim. Nós temos que praticar as duas coisas. Por quê? Deus fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Ele através da oração. Exatamente. Então, é um conjunto, palavra e oração. Para a gente estar ali ligado com Ele mesmo e estar imbatível. Porque a palavra, Deus vai falar com a gente, vai nos alimentar, vai nos exortar, vai nos redarguir, vai nos firmar, nos orientar, nos confrontar. E a oração vai fazer com que nós consigamos resolver muitos e muitos problemas. Não só os nossos, mas os de outrem também. É verdade. Então significa que você tem que ter duas coisas na tua vida. A oração, crescer na graça. Porque tem gente, pastor William, que hoje está caído na fé porque ele esqueceu da palavra. E ele só orou o tempo todo. Não, eu tenho que orar. Depois você vai contar um pouquinho do seu testemunho
da sua vida de oração de monte, que eu também tenho, né? Minhas experiências com Deus, coisas que eu vi, presenciei, coisas que eu recebi do Senhor. E aí, mas tem aquela pessoa que ele só quer estar lá nas consagrações, só quer estar nas vigílias, só quer estar nos montes, só quer estar... Mas na hora de estar no estudo bíblico ele não está. Não quer. Na hora de ler a Bíblia ele não está, de ouvir uma palavra ele não quer. Entendeu? O que você acha isso? Da pessoa ser voltado muito para a oração e pouco para a leitura e para... Eu acho que é aquele camarada que só quer falar, não quer ouvir. Sei, é verdade, é. Não tem pessoas assim? Tem, que não tem. deixam você falar? Com certeza. Aquelas pessoas que falam muito. Eu até me considero que eu falo um pouquinho, muito também. Mas eu também sei ouvir. Né? Então peraí, eu já falei bastante, agora eu vou ouvir. Essas pessoas que só oram e não leem a Bíblia, não participam de uma escola dominical, não participam de um seminário, não participam de um culto de ensino, essas pessoas elas só querem falar. Ou seja, elas falam com Deus, mas não ouvem Deus. Entendi. Né? É por aí mesmo. Então, precisamos entender isso. E a tua vida ministerial, de vida com Deus, pastor William? Pastor Carlos Desidério mandou uma mensagem aqui. Ah, tá ok, vou mandar aqui para ti agora. Eu acho que, aqui ó, para você, pastor Carlos Desidério, um amigaço também, Sim. irmão do Samuel Desidério, né? Mandei para ele aqui, para ele assistir. Como é que a sua vida de oração, tua experiência, quando começou, tu se converteu, parece, na Universal? Sim. E depois o senhor foi para a Assembleia de Deus, e depois o senhor passou a ser uma pessoa que orava muito nos montes. Conta um pouquinho dessa experiência aí de oração no monte. Sim, eu gostava muito de ir para o monte orar, porque em casa às vezes fica um pouco difícil. Então eu tinha meus filhos pequenos, eu criei 5 filhos, né? E casa sempre cheia, casa pequena, a gente começando, novo ainda, poucos cômodos. Então ficava muito difícil para você orar, para você falar com Deus da maneira que você queria falar. Então eu criei até um ministério de oração no monte. Criei um ministério de oração no monte, no qual a gente, às sextas-feiras, nós íamos muito para Tinguá, e lá a gente orava Tinha uma bastante. caravana. Tinha uma caravana. Legal. Uma caravana. E nós orávamos muito, às vezes uns iam, outros não, mas sempre estava ali. Então, o meu ministério ali, naquela época, ele foi muito pautado em oração no monte. Porque era uma forma de eu poder falar mais com Deus. Então, eu tinha propósitos de levar pedido de oração, às vezes eu levava peça de roupa, tudo era ato de fé, né? E Deus respondia muito, muitas pessoas foram libertas, muita coisa aconteceu nessa época aí. E hoje já não tenho mais aquele pique, né? Que a idade vai chegando, Claro, a gente vai ficando cansado. tem que ver isso também. A gente vai ficando cansado, mas sempre que eu consigo dar um jeitinho para mim ir, eu ainda consigo ir algumas vezes, bem menos, né? Bem menos. Mas, como Jesus falou, Jesus ele se destacava para orar, né? Para ter aquela intimidade, ele e o Pai. Porque às vezes há coisas que você não quer que ninguém nem ouça. É um íntimo seu que você só quer falar com Deus. Então você se destaca para um local mais separado. Então o monte não é porque o monte é cheio do poder, não é isso. Mas você vai lá, você faz isso com um ato de fé, um ato que você acha que você vai estar se aproximando mais, você vai estar mais destacado para poder falar com Deus, né? E assim. E não é que seja um lugar sagrado, né? Porque às vezes a pessoa também idolatra, né, o monte, né? Sim. Acha que Deus só se manifesta ou fala só se for ali no monte. Eu fui muito ao monte também, e hoje menos. É claro que a gente tem que entender isso, essa fase, né? O pique, né? Eu, quando tinha 20 e poucos anos, até os meus 40 anos, eu estava direto ao monte. Mas eu também nunca fiz propósitos longos, né?
de ficar aí 15 dias, 10 dias, acampado, Também não. né? Nunca fiz isso. E eu conheço gente que fez isso. E hoje colhe desse amargo fruto de largar a família, a esposa, para orar, e acabou não tendo um fim feliz. Aí é quando Jesus falou que nós devemos vigiar e orar, né? Pastor Paulo, Sim. as pessoas, às vezes, elas esquecem que a vontade de Deus é soberana. Sim, Eu posso orar em favor de algo, posso jejuar em favor de algo, e mesmo com esse tempo todo de propósito de oração e de jejum, eu não receber esse algo. pode. Porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Com certeza. Na oração do Pai Nosso, o que está escrito? Seja feita a tua vontade. Olha não é aí. a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Certa feita eu jejuei 30 dias, né? 30 dias de jejum, em favor da obra de Deus. Olha aí. Em favor da obra de Deus. E o que aconteceu? Nada. Nada. Não Já aconteceu isso muito comigo. Nada. Não aconteceu nada. Já orei por uma coisa para Deus, a favor, não a meu favor, pedindo algo para a obra de Deus, e Deus não fez. Não fez. Porque Deus conhece. Então, quando você orar, não fica frustrado se aquilo que você está pedindo em oração 10, 20, 30 dias, um mês, não sei quanto tempo, não acontecer na tua vida, porque Deus, ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Deus te conhece, me conhece muito além do que eu mesmo me conheço. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre as nossas orações vão ser respondidas, porque às vezes não é a vontade de Deus fazer aquilo para você. Ele ouve todas as orações, mas não responde todas as orações. Concorda, pastor? Concordo. Jesus falou isso aqui, tem uma passagem muito interessante em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai. Olha, pastor William falou um negócio aqui, meus irmãos, fundamental. Nem sempre Deus vai ouvir, e você vai orar, e talvez não vai ser atendido naquela oração, e você está orando até colocando a obra de Deus em primeiro lugar. Você está pedindo para Deus alguma coisa que é para Ele mesmo, mas às vezes você não vai ser atendido naquilo. Olha o que a Bíblia fala aqui em Mateus 26, 41. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O quê? O espírito da pessoa, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, eu entendo duas coisas aqui. Você tem que orar, mas antes tem que vigiar, para você não entrar em tentação. Uma das coisas em nós que é muito preparado é o nosso espírito. Mas a nossa carne, ela é fraca por várias razões e por várias questões. Por que Jesus falou isso aqui? Se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus foi orar e levou 3 dos seus discípulos. Jesus foi orar e levou 3 dos seus discípulos. Olha o que está escrito antes. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha que coisa. Fica sentado aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus se distanciou. Aí ele levou consigo quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e angustiar-se. Orando, hein? Ficou triste e ficou angustiado. Você já foi orar angustiado? Eu já. Já foi orar triste? Nossa. Eu já. Muitas vezes. Porque tem gente que ele só vai orar se ele estiver alegre. É. Não é verdade? Eu vou orar, que eu estou tanto feliz, vou orar. E se você estiver triste, você ora? Então aqui eu aprendo várias coisas, que eu tenho que orar. Triste, angustiado, feliz e alegre, tanto faz. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, Jesus, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Aí é o que tu falou, seja feita a tua vontade. Ele falou, mas seja como o Senhor quer, não como eu quero. Está vendo? É o maior exemplo que Jesus deu, né? Voltando para os seus discípulos, olha que coisa interessante. Achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro, assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42, retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de que eu beba, faça a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para o discípulo e disse, dorme agora e descansai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus orou 3 vezes ali, e os discípulos, toda vez que Jesus voltava para eles, estavam dormindo. E Jesus estava dizendo na oração, eu gostaria que eu não passasse por esse momento. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Então, como o pastor William falou, a vontade de Deus tem que prevalecer, tá? Conta aqui o seu testemunho de quantas vezes das suas experiências de oração. Coloca aqui, vai colocando. Você já foi atendido todas as vezes que orou? Fala a verdade. Ou houve vezes na tua vida que você orou e Deus não atendeu, tá? Então, o que o pastor William falou é muito interessante, que a nossa oração, ela não é somente para pedir às vezes. A gente, às vezes, tem aquele hábito de orar para pedir, mas a oração tem oração de agradecimento, oração de gratidão, de louvor e oração de pedir. Se você ler e aprender a oração do Pai Nosso, você vai ver que lá no final que se pede alguma coisa. É verdade. Fala alguma coisa sobre isso. Tem uma regrazinha, sabe, que Sim. eu aprendi até no seminário mesmo, a respeito de oração. Eu aprendi, e eu faço isso até hoje, né? Eu aprendi que a gente inicia uma oração, primeiro a gente inicia exaltando a Deus. Isso. Exaltando, né? Falando para Ele a respeito do que Ele é, do que Ele é para nós. Então nós exaltamos, glorificamos Ele, dizemos que Ele realmente, né, é tudo para nós, exaltamos. Depois a gente começa a agradecer, agradecer. Aí a gente agradece, depois de exaltá-lo a gente vai agradecendo por tudo, pelo dia, por tudo que Ele tem feito, enfim, você vai agradecer. Em terceiro, você pede perdão pelos teus pecados. Né? Terceiro, essa é a minha regra, pode servir para você. Eu aprendi assim e faço isso até assim hoje. mesmo. Perdoa os meus pecados, aí, né? Depois que eu peço perdão pelos meus pecados, aí eu começo a pedir. Porque aí, ó, eu já exaltei a Deus, eu já agradeci a Deus, e agora eu pedi que Ele me perdoasse. Então, se eu já estou perdoado, eu posso começar a pedir. Opa! Né? Então, é uma regra que eu uso até os dias de hoje. E, assim, tem dado certo. Viu aí a regrinha? É uma forma de se chegar a Deus. Se você for ver a oração do Pai Nosso, pastor Paulo, é mais ou menos isso. É isso aí. Ele começa a exaltar. Pai Nosso que estás no céu, santificado Maravilha. seja o teu nome. Né? Então, outra coisa que nós temos que ter quando formos orar é humildade para se achegar a Deus. Porque tem gente que quer botar Deus na parede, né? Tem Eu gente determino. determino e tem que ser assim, parece que está dando ordem para Deus. Então, temos que chegar a Ele com humildade. O Pai Nosso que estás no céu, porque Ele está no céu. Então, Ele é o soberano. Nós estamos aonde? Na terra. Nós estamos na terra. Então, quem somos nós para chegar com ousadia? Né? Chegar querendo determinar alguma coisa no mundo espiritual,
se Deus está lá no céu e é Ele que comanda tudo. Verdade. Né? Então, a oração sacerdotal, a oração que Jesus ensinou, amados, ela é forte, ela é fundamental, é a regra que você tem que praticar. Né? Essas 3 regras, ou 4, né, é importante. Agradecer, não, exaltar primeiro, exaltar a Deus, glorificar o Senhor. Comece na sua oração dizendo: Senhor, Tu é maravilhoso, eu te exalto, Tu é o magnífico, é soberano, a Tua vontade prevaleça na minha vida, o que acontecer comigo é do Teu querer, engrandecendo o Senhor. Depois, a segunda é agradecer. Aí vai agradecer. Agradecer, olha, anota isso aí, agradecer. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela noite, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo que eu estou vivendo, obrigado por tudo que tem acontecido na minha vida, por estar vivo. Vai agradecendo, vai agradecendo. Eu conheci uma pessoa que dizia, um pastor, que não conseguia ficar 10 minutos orando, porque em 10 minutos ele pedia tudo. Em 10 minutos ele pedia. Com 10 minutos eu peço tudo que eu quero. Mas a oração não é só pedir. Ela começa com engrandecimento, agradecimento, perdoando, pedindo perdão e perdoando os outros, né? Porque isso é importante. Isso aí. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aí é fundamental. É fundamental. Isso é fundamental. Não é pedir perdão só, é perdoar os outros. Detalhe, não entra nem no céu se não liberar Se perdão. não liberar Essa perdão. oração do Pai Nosso, se você não está perdoando as pessoas, olha, meu querido, isso é muito sério que eu vou te falar aqui agora. Eu vou aproveitar um ensejo e vou falar Pode isso, falar. porque isso é forte. Tem muita gente aí que ora com fervor, isso e aquilo, e ora o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Né? Inclusive, pastor Paulo, nós tínhamos aquele hábito, né, de orar o Pai Nosso e o Salmo 91. Né? As irmãs, quando iam fazer um trabalho de consagração, abria com o Pai Nosso Depois e o Salmo 91. Era uma regra. Uma regra. Né? Mas só que muita gente está orando o Pai Nosso e esquece, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós, ele está fazendo uma afirmativa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a pessoa não está perdoando, está errado porque não está liberando perdão e está errado porque está mentindo na oração. E depois Jesus, que acaba de ensinar, ele fala, ó, se vocês perdoarem os homens as ofensas dos homens, as que eles têm te feito, o meu Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, o meu Pai que está no céu também não vos perdoará. Isso é sério. Deus. Isso implica em salvação. Querido, é sério demais isso aí. Então, se você ora o Pai Nosso e não está perdoando, amado, olha, vou te dizer que a tua oração não está legal não, está valendo não. Maravilha. A Neide, diaconisa Neide, falou: que pena que eu vou ter que sair, estou chegando na igreja para uma reunião, gosto muito de oração. Amém, Neide? Depois assiste, tá? Vai ficar gravado aí. O Alex disse assim: tem dias que não é fácil orar triste. As palavras não vêm, mas Deus em o seu infinito amor nos renova após cada oração. E me sinto mais leve, até mesmo feliz. Como diz aquela canção, oração é alimento. E também ele está dizendo, né, finalizando a oração, é importante dizer: seja feito segundo a sua vontade. É isso mesmo. Então, se você não seguir essas regrinhas da oração, porque alguém pode falar, mas por que muitas orações não são ouvidas? Por exemplo, existem coisas dentro de casa, com o marido, a esposa, que muitas vezes a mulher não consegue ter do marido e o marido não consegue ter da mulher, porque ora muito, reclama muito e pratica pouco, né? Tem isso também. Aquela questão, né? Por exemplo, o homem. O que o homem tem que fazer? Como está escrito lá em 1 Pedro 3:7. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, porque é o vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer dizer, a gente está numa enrascada terrível. Tá verdade. Tá ou não está? Porque
Se a gente não andar direitinho com a esposa, fica complicado. fica complicado. Nossa oração não sobe, Não fica sobe. impedida. Quer dizer, então, às vezes a pessoa ele ora muito, mas não está agindo com sabedoria dentro de casa. Está numa guerra só em casa. Numa guerra, numa batalha, dorme de mal, né? Dorme sem conversar, um para lá, outro para cá. E aí, meu irmão, como é que se devolve uma oração dessa? A Bíblia fala, né? Forte isso. Como devolver? Por exemplo, lá em Efésios 4:26, 4:27 diz assim, não, 4:26 diz assim, que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Quer dizer, se a pessoa vai dormir, ele tem que dormir em paz. Sim. Com a esposa, com os filhos, com os parentes, com todo mundo, dormir em paz, liberando perdão, né? Isso é muito importante. O Alex, de novo, aqui, Alex, participa à vontade, tá? Fica à vontade aqui. O maior participante do podcast é o Alex daqui. Alex, né? Acredito que o segredo da oração é ter um coração contrito, remido, quebrantado, simplicidade nas palavras. Muito bom o que ele falou, pastor Legal? Paulo. Muito bom. Deus não rejeita um coração contrito e nem um espírito quebrantado. Você quer ver a oração que Deus responde muito rápido? É quando você ora com o coração contrito, sabe? Que você já não aguenta mais, que você está passando um processo muito difícil e você tem um limite. Todos nós temos um limite. Né? Até a palavra de Deus fala que Deus não permite nenhuma tentação além do que nós possamos suportar, além das nossas forças. Então, quando ele vê que você já não suporta mais, você vai a ele através da oração, e você vai com o coração quebrantado, e você vai com choro, você vai com lágrima. Querido, eu quero dizer para vocês que essa oração, olha, Deus ele responde muito rápido, pastor Paulo. Responde muito rápido. Entendeu? Então, eu tenho experiência disso, que quando eu não aguento mais uma situação, olha, às vezes eu tenho até medo de orar certas coisas. Entendi. Eu tenho tanta convicção no Deus que eu sirvo, que se eu orar aborrecido, se eu orar irado com alguma coisa, eu tenho medo de orar, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Ou Deus vai me dar uma calma muito grande, ou Deus vai fazer justiça de alguma forma. Então eu tenho medo das palavras que vão sair da minha boca. Eu prefiro nem orar, se eu estiver aborrecido com alguém, com alguma coisa, porque eu sei que não é certo a gente orar e ficar pedindo justiça. Né? Nós temos que liberar perdão, nós temos que amar os nossos inimigos. É difícil demais. Eu, graças a Deus, não tenho inimigos. Né? Graças a Deus, eu já tive inimigos. Hoje eu não tenho inimigos e pretendo não ter. Se eu tenho, eu não sei. Mas eu mesmo não tenho bronca de ninguém, não tenho rincha mágoa com de ninguém, ninguém. mágoa de ninguém. Graças a Deus. Mas é muito perigoso. Muito perigoso quando você ora também aborrecido, você ora revoltado, porque essa palavra que você talvez fale em oração, Deus não vai fazer, mas o diabo pode fazer. Se Deus permitiu, o diabo pode fazer alguma coisa e você atribuir para Deus. Verdade. Entendeu? Então é um pouquinho assim, um pouquinho difícil de entender. É difícil, mas eu entendi o que você falou e vou dizer o seguinte: essa chamada oração imprecatória. Sim, sim. A gente tem que realmente tomar cuidado com o que a gente ora e com o que fala, porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, aquilo que muitas vezes a gente vai orar, isso está lá no Salmo 34, irmão. Se você olhar a oração do Salmo 34, o salmista está dizendo: faça justiça com meus inimigos. Faça isso, Senhor, faça aquilo. Vamos dar uma olhadinha nesse salmo, para você ter uma ideia? Salmo 34. Quer dizer, então, é a oração imprecatória, é a oração que está dizendo para o Senhor fazer isso, para fazer aquilo. Deixa eu ver onde está o versículo aqui. Mas você vai entender. Paulo, ele orou. Um homem, o mágico, Elimas, eu acho o nome dele, ele
quis atrapalhar o ministério do Paulo, do apóstolo Paulo, e o Paulo orou, dizendo, filho do diabo, fique cego agora. Né? Ele nem orou, ele falou, né? Determinou, falou lá. E o cara ficou cego. Quer dizer, então você vê, o Pedro falou, Ananias, você vendeu por quanto a propriedade? Portanto, caiu morto. A mulher de Ananias que chegou, morreu também. Então, na verdade, quem tem intimidade com Deus, depois você vai ver os versículos, que está aqui no Salmo, e você vai ver que o salmista está pedindo. Em vários salmos, não só no 34. 27 também. É? Acho que é o 27, se não me falha a memória, também fala sobre isso. Fala, sobre, 27 fala assim. Sobre guerra. Sobre guerra. Justiça. Pedindo justiça contra os meus inimigos, né? Que sejam confundidos, né? Sim. Que tropecem e caiam, né? Né? Quer dizer, pedindo que os inimigos... Porque Deus quer salvar todos, né, pastor? Mas tem gente do mal mesmo, Tem gente que é do mal, Jesus. Misericórdia, mas tem gente do mal. Tem. Que só quer mesmo destruir. É verdade. E tem filhos do diabo também. Tem muitos filhos do diabo, com certeza. Mas o apóstolo Paulo orou assim e a coisa aconteceu. Então a oração, ela tem poder. Oração tem poder. A oração que quando Paulo e Silas foram presos depois de libertar aquela jovem, a Bíblia fala que eles foram presos e perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. E quando eles estavam orando, houve um grande terremoto e as cadeias se abriram, as correntes caíram e os presos ficaram assustados, porque na oração houve ali. Então, eu estava até ouvindo um louvor hoje que fala sobre isso. Cadeias quebrando, cadeias quebrando, cadeias quebrando. Quer dizer, quando você ora, as cadeias quebram. Quando você ora, as prisões abrem. Quando você ora, Deus faz prodígios. Às vezes você não está nem percebendo o que Deus está fazendo, mas Deus faz. E perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. E aí a Bíblia fala que houve um terremoto, cadeias foram abertas. Então, quando você orar, meu irmão, acredite que cadeias no mundo espiritual vão cair. Portas vão ser abertas. São duas coisas que Deus faz na oração. Na vida de outras pessoas. Porque quando a gente ora, tem uma coisa que é muito importante. A gente não pode orar para nós, a gente ora intercedendo. Jó foi restituído quando ele orou pelos seus amigos. Você tem que parar de ficar orando só por você. Tem que orar pelo ministério, orar para o crescimento do reino, orar pelo crescimento do evangelho, orar para que Deus abra os olhos e o entendimento das pessoas. Não orar pedindo as coisas só. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo. Se você está pedindo alguma coisa a Deus, que essa coisa que você está pedindo a Deus realmente seja para você, que seja uma ferramenta para você usar no reino também. Mas se você está pedindo alguma coisa a Deus que não vai usar para o reino, não adianta nada. Por que Deus vai te dar um negócio que você está usando para você mesmo, para o seu bel prazer? E aí a Bíblia fala que eles oravam e Deus abriu as cadeias. Então, duas coisas acontecem quando você ora. Feridas são fechadas e portas são abertas. Eu vou repetir. Quando você ora, duas coisas acontecem no mundo espiritual. Feridas são fechadas e portas são abertas. Amém? Fica com essa palavra aí. O que você acha disso, pastor? Realmente, é o poder da oração. E uma coisa também que eu quero falar aqui, na questão da oração silenciosa e a questão da oração audível. Porque teve uma época que eu aprendi com umas pessoas o seguinte, que nós deveríamos orar em silêncio, só mentalizar para que o inimigo não ouvisse aquilo que a gente estava pedindo e não interferisse naquilo ali. Tipo como aconteceu na oração de Daniel,
Um exemplo, a oração de Daniel. Daniel orou e a oração ficava retida. Deus mandou, ouviu, mandou a bênção, os anjos vieram trazer, mas houve uma guerra, houve uma peleja nos ares e as orações não, ou seja, A resposta não chegava. não chegava. Aí eu aprendi numa época que nós devíamos orar uma oração silenciosa. É válido isso? É. Porém, tem um outro fator. Quando você tem que expulsar o mal, algo que está na sua vida, na vida de alguém, que está tentando invadir o seu lar, está tentando trazer tribulação para dentro da tua casa, você tem que orar em voz audível. Por quê? Porque você está orando repreendendo o mal. Então você tem que falar em voz audível para o mal sair. Não vai adiantar eu pegar o Salmo 91 E ficar ficar só pensando no Salmo ele que 91. habita no esconderijo da Altíssimo. Eu tenho que mandar sair o mal. Eu tenho que dar ordem ao mal que se retire em nome de Jesus. E toda oração, né, pastor? Toda oração, ela tem que se finalizar em nome de Jesus. Eu vejo muitos cristãos, às vezes, orando, falando com Deus, né? Falando com Deus Pai. E no final, eles não falam, eu oro em nome de Jesus. Não. Esquece disso. Então, nós entendemos que a Bíblia fala o quê? Tudo, Jesus próprio Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, o nome de Jesus foi dado para nós. Atos 4,12 diz, né, que em nenhum outro, né, há salvação, e em nenhum outro nome há poder debaixo do céu, a não ser no nome de Jesus. Só no nome de Jesus. É no nome de Jesus que você tem que sempre finalizar as orações. Então, muitas vezes a gente vê isso. Existe uma outra coisa também, que eu acho errado também, é que quando a pessoa está orando a Deus, aí no final, em vez de falar em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, ela vai e fala assim, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela botou mais um Deus. Mais um Deus. Se eu estou falando com um, que é o Deus Todo-Poderoso, e no final eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eu botei mais 3. Ainda mais quando faz mais errado ainda. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus do Espírito Santo. Ainda fala mais errado. Mais errado ainda. Então, a oração... Finalizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim. Isso aí. Pastor Daniel Nunes, Deus abençoe, meu amigo. Boa noite, graça e paz aos pastores e todos que estão participando do podcast. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um abraço. Pastor Daniel Nunes está lá de Gero Pedreira, no sítio, assistindo a gente. E o Alex está dizendo o seguinte, isso é verdade. Uma oração com coração rancoroso é como se fosse um ato de feitiçaria. Querendo o mal dos outros, né, Alex? Ou macumbaria, ato de vingança, como em algumas canções conhecidas que traduzem esse tipo de sentimento. Infelizmente, tem canção bíblica, né, nas igrejas que a pessoa fica cantando lá na libertação, querendo o mal das pessoas. Nada disso, irmão. Jesus falou para amar os seus inimigos, é diferente. Existe tipo de oração no Antigo Testamento que a gente não pode usar no Novo. Antigamente era vingança, hoje a gente não precisa vingar. Jesus falou, minha é a vingança, diz o Senhor. Já pensou se Deus ouvisse essas orações? Já pensou? Eu não estava aqui hoje. Eu também não estava. Tem muita gente que orou contra mim já várias vezes. E outra coisa, né? Nós também éramos, muitas vezes, inimigos do Evangelho. Também. Quantas vezes eu critiquei o Evangelho antes de conhecer Jesus? Quantas vezes eu critiquei um cristão? Né? Então, se aquele camarada me entregasse mesmo para a morte, eu já não estava aqui hoje. A gente esquece que um dia nós fomos como eles, né? É verdade, é complicado. É muito complicado. O pastor William falou aqui sobre a oração de Daniel, e eu estou aqui com o texto aberto aqui, em Daniel 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Deus ouve. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa interessante. Né? O anjo veio por causa da oração de Daniel. Então, nesse trecho, a Bíblia fala que o príncipe da Pérsia
houve uma batalha, né, nos ares, no céu, para que a resposta da oração de Daniel não acontecesse. E o arcanjo Miguel, né, lutou com o príncipe da Pérsia e veio até Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia, Daniel ficou vários dias orando. Ele teve um momento de oração muito interessante. Olha só quanto tempo Daniel ficou orando aqui. Já pensou? Olha aqui, ó. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu estas palavras e teve entendimento da visão. Aí ele está falando aqui: naqueles dias eu, Daniel, estava planteando por 3 semanas inteiras. Quantos dias Daniel ficou orando? 3 semanas inteiras em oração, para que Deus resolvesse, para que, não só isso, mas para que ele entendesse a visão. Olha que coisa interessante. Houve assim uma dificuldade de entender a visão, então Daniel entrou em oração para entender a visão. Como é que você faz quando não entende uma palavra, quando não entende um comando de Deus, né? Daniel ficou orando para entender o que Deus queria falar com ele. Eu já estou tendo um despertamento hoje aqui sobre isso também, né? Muitas vezes a gente não entende o que Deus quer que nós façamos. Qual é o propósito que Ele tem em tal lugar, em tal coisa que nós estamos, em tal trabalho. Porque para onde nós vamos, tem um propósito. Você não sai, você não vai trabalhar numa empresa, você não vai, enfim, fazer qualquer coisa, você não vai mudar de uma cidade para outra, sem um propósito de Deus. Deus tem um propósito em todas essas coisas. E às vezes a gente não está entendendo o que Deus quer fazer, porque muitas vezes a gente não pergunta a Ele. Com certeza. Voltamos naquele casal que levanta e não fala um com o outro. Né? Aquele casal que não tem diálogo um com o outro. Não se conhece. Não se conhece, não sabe o que um quer, o que o outro quer, o que um gosta, o que o outro gosta. Então, assim é com Deus. Se nós temos que, tudo na nossa vida, tudo, não é alguma coisa, mas sim, tudo na nossa vida nós devemos falar com Deus. Tudo na nossa vida, se você vai tomar uma atitude, se você vai abrir um negócio, se você vai começar a namorar alguém, se você, enfim, tudo nós temos que falar com Deus, nós temos que orar a Deus. Eu já não quero nem falar de orar, eu já quero falar de conversar com Deus, porque a conversa com Deus é coisa íntima. Deus quer isso de nós. Deus se agrada quando você põe as suas necessidades, quando você expõe a sua vida para Ele, quando você coloca o teu coração para Ele sondar, né? Então Deus, ele é esse amigo fiel, Ele é o Abazinho, o Aba Pai, nosso Paizinho, que quer tratar conosco, né? Ele quer ouvir de nós. Você tem que abrir o coração. Eu costumo dizer que para Deus não se vai de máscara, né? Não consegue, você não consegue para Deus de máscara. Você pode até ir de máscara, mas essa máscara ela cai, ela é revelada. Então, e Deus consegue ver atrás das máscaras. Sim, não então, adianta. as pessoas que estão começando hoje no Evangelho, né, e às vezes não tem coragem, ou então gostam de alguma outra coisa, ou até quem já está há muito tempo no Evangelho, mas que ainda faz alguma coisa que sente que não está muito certo, fala isso para Deus, querido. Conversa com Ele, fala que você gosta, né? Eu, quando aceitei Jesus, eu falava para Ele, eu falava: olha Senhor, eu quero te servir, eu estou gostando da tua casa, estou gostando de vir os cultos, mas olha, isso assim, eu também ainda gosto. E eu sabia que sincero? Aquilo ali, eu sabia que aquilo ali já não era mais para mim, mas eu não tinha força para largar. Então eu falava para Ele: mas Senhor, eu até quero, sabe? Eu falava baixinho: Senhor, eu até quero parar, mas eu não tenho força. Me ajuda, mas eu gosto ainda disso, pior que eu gosto, Senhor, sabe? E isso agrada a Deus, a tua sinceridade. Então a Bíblia diz o quê? Que Deus tem o querer e o efetuar. Ele vai fazer na sua vida, assim como fez na minha. Glória a Deus, então, é isso aí. Agora, olha só o que o pastor Daniel está perguntando aqui para a gente. Ele está dando opinião, quer saber a nossa opinião.
E eu acho que o senhor tem muita experiência sobre isso, que ele está falando aqui. Gostaria da opinião dos pastores sobre a oração de muitas pessoas no tempo que muitas vezes não são ou são direcionada a um determinado objetivo. Objetivo. E às vezes divergências de alvos a ser alcançados. Ele está perguntando o seguinte: tem gente que ele está orando por uma coisa, eu acho que é isso que o Daniel está falando, e tem alguém contra isso, né? Talvez na igreja, né? Sim. Um está pedindo uma coisa, outro está pedindo outra, igual em casa, né? O que tem que fazer? É a oração de concordância, pastor Nelo, eu acredito. Sim. Deus não vai operar se não houver concordância. Muito ministério não flui, uma vida conjugal não flui, fica sempre algo retido, fica sempre algo embargado, né? Inclusive, o pastor já falou acho que é 1 Pedro, né? Capítulo 3, sobre as orações que ficam impedidas, porque está havendo rusga dentro de casa, rincha dentro de casa, não tem concordância. Não tem. Como que Deus vai responder a algo? Vai agradar um e não vai agradar o outro. É verdade. Deus gosta dos dois. Então, assim é na igreja, assim é em casa, assim é na sociedade, assim é no trabalho e em qualquer lugar. Se não houver concordância, não há como andar junto. Jesus falou o seguinte, que o que 2 de vocês concordarem, vai ser concordado por meu Pai que está no céu. O que ligar na terra, o que 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. Então, acredito, pastor Daniel, que tem que ter realmente essa concordância. Então, quando o casal for orar, eles devem conversar sobre o objetivo. Quando a igreja for orar, o pastor ou quem está liderando a igreja conhecer o desejo do pastor do coração, e o desejo do pastor William passa pelo meu desejo, nossa vontade, e a gente já sabe a necessidade que a igreja tem de alcançarmos vida, esse é o nosso grande objetivo. O que nós temos que fazer? Orar por isso, e a igreja dizer amém, todo mundo concordando. Gente, nós temos que orar para Deus. Outro dia o pastor William estava orando aqui, Senhor, abra os olhos das pessoas que passam em frente a esse templo, esse salão, essa igreja, porque às vezes o mundo espiritual cega as pessoas. E as pessoas passam pela porta da nossa igreja, não só da nossa, mas de qualquer igreja, e nem vê que é a igreja. Outro dia eu estava conversando com um pastor, ele estava de frente com a igreja, olhando a fachada que ele tinha feito, que ele disse que não mexia naquilo há muitos anos, e ele estava olhando lá, do outro lado da rua. Aí passou uma família. Aí, como ele estava olhando, eles olharam também. Aí eles falaram, sabe que a gente passa aqui já há anos. Nunca percebi que isso aqui era uma igreja. Isso é um mundo espiritual. Não é não? Cega. Não cega? Então, gente, você tem que ter isso aí. Uma outra coisa que o pastor Daniel, eu achei que ele estava perguntando isso, mas ele perguntou outra coisa, mas eu quero entrar nisso aí. Orar, pastor, para peça de roupa, para foto, para água, né? Estou aqui com a garrafa d'água aqui, ó. A gente está aqui para tomar água, mas você já orou por água e essa água curou pessoas? Já teve resultado? Já levou água para o monte para orar? Muitas vezes. E o que você acha disso? Fala para mim. Fala para nós aqui. Olha, pastor, eu sou um camarada meio doido na fé. Sempre fui. Eu sempre fui. E as maiores conquistas minhas, as maiores respostas de oração, foi nessa doideira da fé. Olha aí. De pegar um elemento e apresentar a Deus e aspergir em algum lugar. Sabe por quê, pastor? Eu vejo, eu já tive do outro lado. Uhum. E a feitiçaria, ela plagia. Ela marca também, né? Ela imita as coisas de Deus. Uhum. Você vê que nós temos vários exemplos bíblicos. Jesus fez lodo. Isso. Untou lá o olho do cego. Paulo dava lenços e rasgava as aventais, pedaços, e as pessoas levavam. Não é que... A sombra de Pedro curava. Agora, a gente precisa enfatizar o seguinte, não é o elemento água, não é o pedacinho da roupa, é a fé que a pessoa tem. Não é o óleo, muitas vezes, né, que a pessoa chama de óleo ungido, né? Cura, é o óleo da unção, não é o óleo ungido.
é a fé que você tem. Isso é só para ligar a tua fé, a tua fé. É um ponto de contato. Olha aí. É só para estimular a fé da pessoa. No nome de Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Não é, eu vou orar essa água aqui e ela vai te curar. Quem vai te curar é o poder de Deus, não é o poder da água. É bem simples de entender, mas Deus pode curar você sem água, sem nada. Pode, Deus faz. Mas eu Só lembro... que existem sim, pessoas que precisam desse ponto de contato precisa. para aumentar a fé dela. Eu lembro quando eu era criança, minha avó ouvia muito o Davi Miranda, Sim, a voz da libertação. eu lembro E disso. mandava o Davi Miranda botar o copo com água, a garrafa d'água em cima do rádio. E aí, minha avó, com muita fé, colocava lá copo e dava para gente, dava para a família. E eu creio que, sinceramente, aquilo era bom. Não era ruim, fazia algum mal. Era no nome de Jesus? Era o né? nome de Jesus. Então, eu acho que a pessoa não precisa ficar... É claro que a gente não está falando de miticismo, mas nós estamos falando de fé. Não é miticismo, não, irmão. Eu acho que, é por isso que eu falei no início, quando a pessoa lê muita Bíblia, como eu leio muito, estudo muito, leio muitos livros, escrevo livros, eu tenho que orar, porque senão eu fico formalista demais. É não? Sim, sim. Senão eu fico formalista. A gente esquece a fé. Esquece, O- fico o falando, sobrenatural. esse negócio de orar por água, de orar... Gente, já está A gente comprovado. fica crente natural, a gente já Natural. não crê no sobrenatural. A ciência mostra que se você orar por uma água, aquela água, se ela não é própria, às vezes ela não é potável, mas tenha cuidado, não é para você fazer isso não, tá? Às vezes ela se torna uma água limpa. É aquilo que Jesus falou. Porão as mãos sobre os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, segurarão em serpente. Só que você tem que ter Pastor, o você falou equilíbrio. uma coisa agora que eu não tinha pensado. Jesus falou, e porão a mão sobre os enfermos E os curarão. os curarão. Então quem curou foi minha mão? Não. Quem curou? Eu acredito A oração. a oração. No nome de Jesus, No nome de que Jesus. tem todo o poder. Eu Não foi a acredito. minha mão. Eu acredito que Deus ele nos dá uma autoridade para que nós possamos curar no nome dele, Sim. tá? E a nossa mão, a mesma mão, por exemplo. Outro dia que eu falo, é coisa que eu leio um livro há 30 anos atrás, eu falo que foi outro dia. Mas eu li um livrinho pequenininho, fininho, chamado A Poder em Suas Mãos. Meu Deus, como eu amava aquele livro. Acho que eu li esse livro. Já leu esse livro? Acho que eu li. A Poder em Suas Mãos. Meu irmão, como eu fui beneficiado com aquele livro, e às vezes a pessoa, ele ignora que é um poder aqui. Isso aqui transfere. Isso aqui você põe a mão sobre alguém. Eu não vou falar uma coisa aqui, Aham. porque vão dizer que eu sou louco. Sim, mas Então fala, não vou pode falar falar. nada, deixa pra lá. Irmão, irmãos, pastor, Tem amigo, gente que não acredita, vai falar que eu estou aqui inventando. ele tô não quer mentindo. falar, irmão. O que vocês acham? Não. Ele deve falar ou não? O Daniel Nunes está dizendo aqui, eu me refiro a alvo ser alcançado, não cada um orando por aquilo que vem na cabeça de cada um, a não ser quando estivermos só. A Adriana Cordeiro disse amém. O Alex Alves, um exemplo de oração para nós foi de Jesus, que em diversas oportunidades se colocou a orar no monte para escolher os 12. Também pela multiplicação dos alimentos, orou, inclusive na cruz, entre outros exemplos que os livros nos evangelhos citam. Amém. Bacana, o Alex. Então, veja bem, depois eu vou ver se o pastor William vai falar o que ele não quer falar aqui. Não, deixa né? pra lá. Deixa pra... Deixa pra lá, porque isso aí, rapaz, é um sobrenatural. É sobrenatural. E eu não vou falar isso não, deixa isso pra lá. E acontece até hoje. Tá. Então, há poder nas nossas mãos. Veja bem, irmãos, a mão, ela pode
ser usada para várias coisas. Para várias coisas. Para preparar um alimento, para comer, né, para tomar banho. Olha quantas coisas nós fazemos com as nossas mãos. Então Jesus falou, põe as mãos sobre os enfermos, coloque as mãos sobre os enfermos. E é muito bom quando a pessoa é tocada, né? É claro que a gente tem que ter esse cuidado. Tem gente que não tem esse discernimento. Quando você, homem, for precisar orar por uma mulher, por uma senhora, chame outra irmã, chame a sua esposa, chame alguém para colocar a mão ali, né, no ombro. Cuidado com como é que você vai tocar aquela senhora. A Bíblia ainda adverte a gente sobre colocar a mão precipitadamente em alguém, né? Exatamente. Aí é, no caso, sobre ministério, né? Que tem também tem um poder na mão. Até para poder, para algo errado, né? Para algo mal, para uma precipitação. Existe poder nas mãos. Existe Realmente poder. Existe poder nas nossas mãos. Existe. Existe. E aí, precisamos entender isso. Então, o que acontece? Esse poder nas mãos, a unção com óleo, a gente não pratica isso toda hora, de ter esse hábito de distribuir óleo para os outros. Né? Não tem esse hábito aqui, Sim. mas a gente crê que está na Bíblia. Se houver uma necessidade, e a gente for usado pela fé, vai funcionar. Vai funcionar. Né? Porque é a fé que funciona. Exato. Entendeu? Então, essa formalidade a gente tem que acabar. Por isso, o pastor William é o líder de oração aqui da igreja. E ele deu toda a liberdade. Quinta-feira agora tem oração. Culto de oração e louvor e palavra. Entendeu? Então, dei toda a liberdade para ele ter esse trabalho, fazer libertação, orar, ungir, né? E tudo. Porque eu creio, como aquele louvor que diz, eu creio no poder da oração. Eu creio que é a oração. E eu estava falando aqui sobre Daniel. Vou ver a hora aqui para a gente não ir muito longe. Falta 18 minutos para a gente terminar a live. 18 minutos. Passa rápido, viu? Foi rápido. Uma conversa. E veja bem. A Bíblia diz que ele ficou 3 semanas planteando para entender a visão. Ele não está pedindo nada a Deus. Eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele estava querendo entender a visão. A pergunta que eu faço é, se você não entende, eu estou falando a verdade, horas e mais horas de joelho para entender um texto, para entender um versículo, que eu não entendia direito. Então, qual o caminho que eu achei? Senhor, me ensina, me explica, como é que é esse versículo, como é que é essa passagem, o que isso quer dizer? Hoje agora você está como agora? Eu melhorei um pouquinho, mas eu ainda oro, eu fico pedindo, Senhor, isso aqui eu não entendi não, Senhor. E fico orando ali, pedindo a Deus para me entender, para eu entender. Eu ficava de joelho para entender o versículo, não pedia nada para mim não. Maravilha. E Daniel orou para entender a visão. Aí o que ele diz aqui, versículo 3? Nenhuma comida desejável eu comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, nem perfume ele passou. Nossa. Até que se cumprisse as 3 semanas completas. Só naquele propósito de oração. Rapaz, tremendo. Quer dizer, a oração também, pastor William, ela tem aquela oração que acompanha o jejum também, né? Sim, sim. Como é que é a oração com o jejum? O que a pessoa tem que fazer? Por exemplo, tem muita gente que, eu sei que aqui tem a maioria que sabe como é que começa um jejum e como é que termina. Mas para quem vai assistir essa live, esse podcast, ou está assistindo, como é que começa um jejum e como é que termina o jejum? Como é que entrega o jejum? Bom, existe jejum de 12 horas, existe jejum de 24 horas. Eu penso que também vai da fé de cada um e da condição de cada um. Mas se você vai orar e jejuar, você vai
dobrar o joelho, ou vai falar com Deus da forma que você costuma falar, e a partir dali vai entrar num propósito, no jejum. Você não vai comer ou não vai beber, é abstinência total, ou você vai fazer um jejum apenas de alimento sólido e vai beber só água, né? E durante um dia, durante 12 horas, ali você vai ter que estar ligado. Aí não adianta você só ficar sem comer. Você tem que evitar, por exemplo, isso aqui, ó, rede social. Isso, é uma maneira de... Vai te tirar do propósito que você está, da ligação que você está com Deus. Então você vai dar um tempo disso aqui, né? Você não vai abrir Facebook, você não vai Instagram. Agora, claro que se alguém te mandar uma mensagem aqui de importante, de trabalho, ou da igreja, ou qualquer coisa, alguém pedindo uma oração, você vai atender dentro do propósito de Deus, não para se divertir. Isso, você não vai, nenhum tipo de entretenimento, você não vai ligar a TV, vai ficar vendo, entendeu, nada. É um jejum que você está fazendo. Você vai estar em oração e jejum. Eu entendo dessa forma, né? E há também aquele jejum de abstinência de alguns alimentos. Não precisa ser total, né? Parcial. Porque a gente cada um tem um tipo de organismo. Né? Eu tive tempo que eu conseguia jejuar de meia-noite, não, era de meia-noite às 18 horas da tarde. Olha quanto tempo. Eu fazia, né? E eu sempre fazia um jejum, acho que era 3 vezes no ano. A gente tinha uma consagração que a gente jejuava esse tempo todo. A gente entrava meia-noite e só entregava 18 horas da tarde. E passava o dia em consagração dentro da igreja, né? Só que hoje eu não consigo mais. Né? Hoje me dá muita dor de cabeça, eu me sinto mal, então é um sacrifício de tolo. Com certeza. Se eu for prejudicar mal, a tua saúde... A saúde é um sacrifício de tolo. Então eu procuro fazer um jejum de abstinência. Mas pode, pastor? Pode. Né? Daniel ficou ali sem comer o manjar do rei lá, o que o rei ofereceu, o vinho e aquelas comidas lá. Mas ele comeu legumes. Ele está falando aqui, ó. Nenhuma coisa desejável, coisa saborosa. Saborosa, nem carne, nem vinho, nem doce, nem refrigerante, hoje em dia, né? Sim. Nada disso. Isso, ele evitou. Evitou. Certas coisas. Né? Então, às vezes, eu faço, não estou aguentando jejuar completo, o que eu faço? Olha, eu vou ficar 5 dias sem beber café. Isso. Eu vou te falar que é um jejum difícil. É difícil, hein? Quem está acostumado a beber café. Porque o café até ele é viciante. Viciante, é verdade. Você não fica sem. Então você faz esse jejum, poxa, rapaz, é melhor do que você ficar sem comer. O jejum de açúcar. Olha aí. Nada já fez muito, né? Já fiz. Muito. Então, tanto é bom para a tua saúde, como também é bom espiritualmente, que está forçando uma barra, porque é difícil você tomar um café amargo, né? É verdade. Entendeu? Então, tem várias formas de fazer jejum. E tem aí a pessoa tem que entender o que é jejum parcial, Sim. o que é jejum completo. Tem pessoas que vai fazer um jejum muito longo, de vários dias, é aconselhável que ele beba água também. Se ele vai fazer um jejum até meio-dia, talvez não seja tão necessário, dependendo também da temperatura, do tempo. Antigamente lá no deserto, era muito... lugar mais frio é mais fácil. Aqui no Rio de Janeiro é muito complicado. E eu já caí na rua. Eu estou falando em experiência. Já caí. Trabalhando, que eu sempre fui vendedor. Uma época eu estava trabalhando de bicicleta para cobrar, vender, cobrar, e no sol quente e ter que bater aquela meta e jejuando. Aí uma vez, depois de entregar o jejum de várias horas, eu parei na pastelaria e comi um pastel e tomei um caldo de cana. Meu irmão, entreguei o jejum ali. Quando eu peguei a bicicleta e fui andar, rodou tudo. Rodou, tive que descer, sentar no meio-fio e dei uma caída assim. Rapaz. Deu estafa. Nossa. Cansaço físico e cansaço, né, emocional, tudo ali. E também fome, né? Estava com o meu organismo fraco. Então tem gente que tem que tomar cuidado na maneira que você vai jejuar. Então, se você jejue com água, jejue parcialmente, evite celular, evite redes sociais,
evite o refrigerante, evite o café, evite certas coisas. Isso é um tipo de jejum. Então ele diz aqui que ficou em jejum, não comeu, não bebeu não comeu coisa saborosa, até completar 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Tigre. Aí ele começou a entender a visão. Daniel começou a entender a visão. Se você for ler no versículo 12 em diante, Deus mandou um anjo para explicar a Daniel a visão. Tá bom? Então, é por aí. Gente, nós já estamos quase no finalzinho, então nós vamos já dar considerações finais. Que podcast abençoado. Eu estou assim bem cansado, que eu tive um dia bem agitado hoje. Pastor William também, né? A gente trabalhou o dia inteiro hoje e estamos bem cansados, mas a gente não podia deixar de vir aqui para falar sobre a importância da oração na vida do cristão. Assim como o Alex está falando, merece o 2, né? A parte 2. Vamos fazer mais, né, uma semana aí para frente aí. Pastor William, Deus abençoe tua vida, obrigado por você ter vindo. Obrigado, eu que agradeço, né? Pastor Paulo. E quinta-feira, fala um pouquinho aí, convida o pessoal para vir. Quinta-feira? Sim, quinta-feira nós estamos aqui nesse culto de oração, louvor e palavra. E nós estamos aí clamando por vários propósitos, pela igreja, pelos hospitais, para quem está enfermo, para quem está desempregado, pela vida espiritual, enfim, N coisas. Estamos clamando ao Senhor para que possa nos abençoar. E no final tem uma palavra poderosa que o pastor Paulo sempre traz para nós aí. A gente sai aqui renovado, né? Cheio de vigor para continuar nessa guerra aí, nessa peleja aí até Jesus voltar. Amém? Deus abençoe vocês aí. Não cesse de orar, orai sem cessar. A igreja primitiva orava e Pedro foi liberto da prisão. Se você orar, amanhã nós vamos estar orando lá na casa do Alex, pela pastora Adriana. Nós vamos estar orando por essa família, tá? Quem não puder ir, vai orar. Eu vou mostrar de lá que a gente está aí no nosso grupo, a gente orar junto. Mesmo quem não for, estiver presente, nós vamos estar junto nesse propósito. Tá bom, gente? Um beijo no coração, Deus abençoe. Quinta-feira nós estamos aqui. E quarta-feira tem podcast de novo, com mais um convidado. Um abraço. Termina com oração, pastor? Vamos orar por as pessoas que estão enfermas, doentes, precisando. Sim. Então oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, que sabemos que o teu Espírito esteve nos dirigindo e está nos dirigindo. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração. Pai querido, eu te peço uma bênção especial para cada um daqueles que estão ouvindo, que estão vendo, meu Deus, todos que receberam, ouvintes. Senhor, todos, essa palavra. Senhor. Pai querido, que tu venha abençoar rica e abundantemente. Senhor, cria em nós, ó Deus, o desejo de falar contigo todos os dias da nossa vida. Cria em nós o desejo, Pai amado, de orar, ainda que seja 10, 15, 20, 5 minutos, mas uma oração em qual, Senhor, nós sintamos que o Senhor verdadeiramente está ouvindo e está nos respondendo. Queremos sentir, Senhor, a tua presença quando dobrarmos o nosso joelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Valdemar, não deu para responder sua pergunta, mas podemos sim orar por uma mesma coisa até ser atendido. Essa é a perseverança na oração, né? Continuar orando por uma mesma coisa até ser atendido. É aquela bater, e a porta se abrirá. Isso aí. Não é verdade? Deus abençoe vocês. Até o próximo.